nos acompanha desse imenso Brasil e também de outras partes do mundo. Amor escrito com sangue é o tema desta semana especial e, claro, o nosso coração se aquece só de ouvir estas palavras, quanto mais em refletir sobre este amor que nos resgata, que traz para nós a possibilidade de uma nova vida. Para começar a nossa reflexão, quero lhe fazer uma pergunta. Você sabe quando os descartáveis foram criados? Originalmente, eles foram ideia de Heinkel, lá no final do século XIX. Mas foi em 1908, quando um oficial de saúde do estado do Kansas, nos Estados Unidos, Samuel Cranbine, ele percebeu que os materiais, quando reutilizados, se tornavam maior a probabilidade de contaminação. Aproveitando então esta ideia, Llewellyn e Moore criam então os primeiros descartáveis. Sim, copos, pratos, talheres. Lembrando que os copos que eles criaram ainda eram em formato de cone. É muito interessante saber essa história, mas principalmente porque todo este conhecimento me remete a um texto bíblico que tem aquecido meu coração nos últimos dias. E você com certeza conhece e quero que você neste momento abra a sua Bíblia para que juntos reflitamos sobre esta forma de Deus manifestar o seu amor por nós, descrito na Bíblia. Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 6, nos traz este contexto que quero que discutamos nos próximos minutos. Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1, e vamos ler até o versículo 6, que nos diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essas palavras aquecem o meu coração, por quê? Porque elas dizem que Deus pode fazer de nós vasos novos. E o que isso tem a ver com os descartáveis? O que isso tem a ver com o amor escrito com sangue? Tem tudo a ver. Nós estamos vivendo em tempos em que não somente aquilo que utilizamos para facilitar um encontro social é descartado. Sim, não estamos vivendo em épocas em que apenas algo que pagamos barato ou que estragou, nós estamos substituindo. Parece que estamos vivendo em época em que até mesmo o ser humano ou os seus sentimentos não são levados tão a sério assim e parece que caem no esquecimento ou não são mais encarados como bens duradouros. Quando eu olho para esse texto onde Deus pede para o profeta descer até a casa do oleiro, eu vejo o oleiro pegando o mesmo barro e fazendo um novo vaso. Isso me traz ainda mais a certeza de que nas mãos de Deus nós estamos num lugar seguro, permanente. Porque para Ele não é assim: utilizei, deixo de lado. Não me serve mais, para uma nova missão, vou utilizar uma nova pessoa. No reino de Deus nós somos permanentes. Ele nos chama para ficar. Ele nos traz para um lugar onde a utilidade fará parte de todos os dias da nossa vida. É um Deus que diz assim: venha, fique comigo, porque assim, junto comigo, você será para sempre alguém com um lugar especial. E isto nos remete muito mais ainda para o versículo 4 que já lemos. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Sabe, queridos, a ideia que Deus nos traz é assim: permaneça na minha mão,
Porque mesmo quando você, diante dos seus próprios olhos, ou diante dos meus olhos, parecer que não está sendo tão útil, parece que não está no formato ideal, permaneça aqui, que eu faço de você um novo vaso para continuar sendo útil. Quem diz no formato que devemos estar, não somos nós. Não são aqueles que nos rodeiam, mas é o próprio oleiro. Porque ele é quem sabe, é ele quem sabe e faz da forma que nós devemos ser feitos. É ele quem olha e diz assim, posso fazer de você algo muito melhor ainda. Sabe, quando eu leio Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 21, eu encontro também o apóstolo Paulo falando palavras que nos remetem a Jeremias, capítulo 18, e que trazem para o nosso coração ainda mais conforto. Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 21, pois as palavras também aquecerão os nossos corações. Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 21. E vamos ler até o versículo 26. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis, disse Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Que mensagem maravilhosa! Porque talvez você esteja pensando assim, sim, a mensagem lá de Jeremias não é para mim. Eu não conhecia a Deus, ou o conheci e distanciei tanto dele que parece que não tem mais solução para mim. Sim, existe um amor escrito com sangue, mas para aqueles que aceitaram este amor e não se desviaram dele. Sem dúvida nenhuma que não desviar das mãos do oleiro traz para nós a garantia de uma vida mais feliz no aspecto de saber que ele está cuidando de nós, de tudo que fazemos. Mas quando nós vamos para o livro de Romanos, que remete também ao livro do profeta Oséias, diz assim, olha, até você, que antes não fazia parte do povo de Deus, que era um vaso de desonra, eu posso te chamar de novo de meu povo. Eu posso fazer de você filhos do Deus vivo. A mensagem, o amor escrito com sangue estende-se a todos nós. Claro que o convite, depois que você encontrou a Jesus, que foi escrito no livro da vida, ou você é aquele que foi alcançado por ele e começou a viver uma novidade de vida, sem dúvidas nenhuma que o convite é para que você não se distancie dele. Mas, se distanciou, você pode acreditar que chamarei meu povo ao que não era o meu povo e a amada àquela que não era minha amada. O convite é para você, para que aceite de Cristo a possibilidade de viver uma vida nova. Eu tenho convivido com muitas pessoas que me contam as suas histórias e elas dizem assim, doutora, achava que para mim não havia mais solução, mas um dia escutei falar sobre Jesus, não sabia como me aproximar dele, tinha vergonha de tudo aquilo que havia feito, mas ao permitir e escutar sobre ele, ao ter a vida tocada por ele, comecei, um dia após o outro, ser alcançado pela palavra dele. Permitir que ele falasse comigo por meio da oração, por meio do estudo da palavra, mesmo que de forma tão rudimentar. E assim, então, o meu coração foi sendo alcançado, aquecido por este Deus, e alcancei nele, encontrei nele a possibilidade de viver o novo. Ser moldado,
ter uma vida nova, para aquilo que Ele quer para nós, talvez não seja na sua vida algo que vai acontecer da noite para o dia, mas eu sei que tem um oleiro querendo te moldar novamente. Tem um oleiro que está dizendo assim, sabe? Estas mãos aqui marcadas com sangue, são estas mãos que vão misturar-se com o seu barro, com você, para te fazer de novo. Quando Ele está nos moldando, trazendo para a nossa vida novos hábitos, trazendo para a nossa vida a possibilidade de viver algo sobrenatural, Ele está dizendo assim, não vou te descartar. Porque você, mesmo sendo um objeto que foi utilizado com algo que não era para minha honra, você não me contamina. Sou eu com a minha pureza que trago para você pureza. Trago para você esperança. Permita que Jesus faça isso com você. Eu gosto muito também do que está escrito, relatado lá no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8. Você pode abrir a Bíblia comigo, voltemos lá para o Velho Testamento e leiamos o que está escrito e que são palavras de consolo. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro e todos nós, obra das Tuas mãos. Sabe, o oleiro não pode moldar aquilo que nunca foi lhe posto nas mãos. O oleiro pode moldar aquilo que permite ser tocado, permite ser pego, trazido para um lugar específico, e Ele pode fazer tudo novo. Eu quero para a sua vida, novidade de vida, que a mão de Deus trabalhe o barro para o seu serviço. Que aquilo que Ele quer fazer por você possa ser feito. Sabe por quê? Porque você mesmo não tenha condição de olhar e dizer assim, isto na minha vida precisa ser moldado, então eu vou fazer desta forma. Ah, isso daqui precisa ser descartado ou mudar o jeito de ser. É dele que vem tanto querer quanto efetuar. Somente nas mãos dele podemos ser moldados para o serviço dele e para uma novidade de vida. Eu não posso dizer para você, eu não posso, e nem outros irmãos, outros amigos podem te colocar exatamente no formato para a honra e glória do nome dele, não. Não estou dizendo que seremos perfeitos, estamos ainda todos os dias precisando ser moldados por ele, mas é na mão dele que alcançaremos plenitude de vida. É na mão dele que alcançamos vida, a vida em abundância que ele promete para nós no seu ministério e que ele sacramenta com a sua morte na cruz. Mas é na sua ressurreição que temos a certeza absoluta que esta graça, que fez com que um Deus nos comprasse com sangue, continua nos acompanhando. Você não é descartável para ele. Você é importante para ele. Você foi comprado com sangue e permita que este moldar alcance a sua vida para que, por meio deste vaso que ele quer fazer de novo, por meio da sua vida, também possa alcançar outros vasos. Fomos chamados para o reino de Deus, para sermos vaso de honra, alcançando outros vasos que precisam voltar para as mãos do oleiro. Você aceita esse convite? Você aceita viver uma novidade de vida, onde talvez lá no seu emprego alguém tenha dito assim, você não serve mais para esta vaga. Enquanto você não se moldar conforme queremos, com um currículo impecável, aqui não há lugar para você. Talvez no meio dos seus amigos você se sinta um pouco descartado. Mas o convite é para você vir para o reino de Deus, se aproximar cada vez mais dele, porque do lado dele, o lugar é garantido. Do lado dele, nas mãos dele, não há possibilidade de viver algo para depois ser descartado. Eu posso orar por você? Podemos juntos pedir para Deus para que dê a nós a possibilidade de continuarmos nas mãos dele? Convido você então neste momento para juntos invocarmos a este Deus, conforme foi dito lá no livro de Romanos, capítulo 9,
agora somos chamados de seus filhos. Oremos todos juntos. Ó Pai querido, muito obrigada por esta mensagem que aquece o nosso coração. Tu tens a possibilidade de usar um barro novo para fazer um vaso novo, porque o Senhor é o oleiro, mas escolhes moldar a nós novamente. Obrigada, obrigada por estar conosco todos os dias. E mesmo quando distanciamos do teu caminho, é o Senhor quem pode nos pegar novamente e nos moldar conforme a tua vontade. Talvez neste momento eu esteja orando por aqueles que já se distanciaram. Traga-os de volta para a casa do oleiro. E aqueles que estão em tuas mãos que possam permanecer, porque todos nós queremos ser úteis para o teu serviço, mas principalmente continuarmos muito próximos de ti. Obrigada por esta certeza. Obrigada por ser o nosso Pai e sermos chamados de filhos amados. Obrigada pelo sangue de Jesus que escreve a nossa história novamente, uma história de amor. Obrigada por tudo e em nome de Jesus que pedimos e agradecemos tamanhas bênçãos. Amém.